Olá, hoje a gente vai fundo em uma das obras mais impactantes, mais emocionantes da literatura brasileira. É uma história sobre sobrevivência, liberdade e a realidade nua e crua das ruas. Vamos mergulhar de cabeça na vida dos Capitães da Areia. O autor é ninguém menos que Jorge Amado, e o livro foi publicado em 1937. Só pelo ano a gente já sente o peso da coisa, né? O Brasil estava num momento de muita ebulição social, política, e é esse cenário que vai moldar cada página dessa história. E a história já começa nos jogando direto nesse cenário. Pensa nas ruas de Salvador. Um grupo de meninos de rua se torna o dono da noite. Para alguns, eles eram uma ameaça. Para a grande maioria da sociedade, eles simplesmente nem existiam. Primeiro, vamos entender quem são esses meninos. Porque não é só um bando, não. Eles formaram uma espécie de sociedade em miniatura, ali na capital baiana, sabe? Com leis próprias, código de honra e uma hierarquia bem rígida para conseguir sobreviver. Então, quem são exatamente os Capitães da Areia? Pensa num grupo de mais de 100 crianças e adolescentes, sem família, sem casa. Para sobreviver, eles se viravam com pequenos furtos, pedindo esmola. As ruas de Salvador eram o reino deles. E o quartel-general? Um trapiche abandonado, caindo aos pedaços, ali na beira do mar. E esse trapiche era muito mais que um esconderijo. Era o lar deles. E, como em toda a família, existiam aquelas figuras centrais, sabe? E umas dinâmicas bem complexas que definiam o dia a dia ali no cais. No comando de tudo estava o Pedro Bala. Ele era um líder nato, com aquela rebeldia que vinha de berço, herdada do pai, que foi um líder sindical morto numa greve. Era a coragem e o senso de justiça dele que mantinham o grupo todo unido, fiel a ele. Depois, a gente tem o professor. Ele era a alma, o lado intelectual e artístico do grupo. Por ser o único que sabia ler, vivia desenhando e devorando os livros que eles conseguiam. Era o professor quem documentava, do jeito dele, a vida e os sonhos de todos os capitães. Tinha também o Sem Pernas, uma figura, profundamente trágica. A deficiência física dele deixou um ressentimento gigante pelo mundo. Ele usava a própria condição para enganar as pessoas, mas por dentro, ele carregava uma amargura que o machucava e afastava de todo mundo. E claro, não dá para esquecer do gato. Charmoso, todo vaidoso, ele era o galã do bando. Super confiante, sempre com os esquemas bem bolados. Era aquele malandro que sonhava com uma vida de luxo, bem longe da realidade do trapiche. A vida no trapiche seguia esse ritmo, duro, repetitivo, até que algo, ou melhor, alguém, mudou tudo, para sempre. A chegada de Dora foi, sem exagero, uma revolução naquele universo que, até então, era só de meninos. A Dora e o irmão mais novo dela, o Zé Funha, apareceram no trapiche depois de perder os pais para a varíola. E aí fica a grande questão. Será que uma única menina, a primeira a viver entre eles, podia mesmo mudar o destino de quase 100 garotos? A resposta é um gigantesco sim. Antes da Dora, a vida ali era só sobre sobrevivência. Era solidão, era violência. Com ela, o trapiche se transforma. A Dora vira uma irmã para os menores, uma mãe para todos e, com o tempo, a namorada do Pedro Bala. Ela trouxe o afeto, a esperança e transformou aquele bando numa família de verdade. Só que essa felicidade era frágil, né? A sociedade, que sempre viu eles como uma ameaça, não ia esquecer deles. E a história vai caminhando para o seu clímax. Um período de muita luta, sonhos que são interrompidos e perdas que doem na alma. A tragédia acontece de um jeito rápido, brutal. A mesma epidemia de varíola que levou a Dora pro trapiche agora se espalha pela cidade. A polícia aperta o cerco e a Dora é capturada. Ela é mandada para um orfanato e as condições lá são desumanas, ela fica muito doente. Mesmo depois dos capitães conseguirem resgatar ela, já era tarde demais. O golpe final vem quando a Dora morre de febre, nos braços do Pedro Bala. E essa morte marca o fim da infância de todo o grupo. Com a morte da Dora, é como se o coração do grupo parasse de bater. A família se desfaz, a infância acaba de um jeito muito abrupto e cada um deles precisa encontrar, sozinho, um caminho para a vida adulta. E os destinos deles são tão diferentes quanto as personalidades. O Pedro Bala, ele segue o ideal do pai e se torna um líder revolucionário. O professor consegue realizar seu sonho e vira um pintor famoso. O gato continua na vida de malandro, de vigarista. O Pirulito, que era o religioso, se torna padre. Já o Sem Pernas, que nunca conseguiu superar a amargura, ele tem o fim mais trágico de todos, o suicídio. Ele se joga de um penhasco para não ser capturado pela polícia. E assim, a pergunta que fica no ar é:
Quem foram os capitães da areia? Eram ladrões, delinquentes ou eram só crianças, forçadas a lutar para sobreviver num mundo que virou as costas para elas? O Jorge Amado não dá uma resposta fácil. Anjos ou demônios das ruas da Bahia? Talvez eles fossem simplesmente humanos.